Bom dia! Eu peguei a minha máscara de médico medieval da época da peste negra, né, que foi, né, a outra maior pandemia da história, junto com a gripe espanhola e essa. Só que eu botei ela ao contrário. O nariz é para ficar assim. Peraí, deixa eu mudar ela, peraí. É assim, ó. Quer dizer, eu acho, né? Ah, Maria, tá difícil. Nossa, eu não queria ser um médico da Idade Média. Vou ter que usar esse trem de jeito assim. Bom, deve ser assim. Mas isso aqui tá parecendo um unicórnio. Aí. Mas aí fica parecendo um unicórnio, não fica parecendo um nariz, não. A unicórnio. A unicórnio. É verdade. Enfim, é muito desconfortável isso. Eu vou tirar agora, porque eu vou tirar isso aqui agora, porque está muito desconfortável. Então, quem viu, viu. Quem não viu, tivesse acordado mais cedo. Nossa, que trem desconfortável. Mas isso aqui é uma. Gente, mas estava errado. Ah, gente, não, era do outro jeito mesmo. Era do outro jeito mesmo. É É, porque ela encaixa no nariz mesmo. era do outro jeito. É porque o narizinho dela aí, olha só. É porque o narizinho dela tá pro lado errado, porque o Roberto um dia conseguiu pegar ela e mordeu a ponta do nariz todinha aqui, ó. Era para ser assim. Aí o Roberto mordeu a ponta e ficou assim, ó. Mas é assim mesmo. Ah, mas olha que lindona essa máscara, gente. Toda de couro, chiquérrima, né? Isso aqui é uma obra de arte. Comprei numa feira de antiguidades, quando a gente podia viajar lá em Buenos Aires. É, então, tá. Deixa eu pegar os meus assistentes do dia, né? Para a gente começar a brincar. É, bom, para o horário, até que geralmente o pessoal costuma chegar mais tarde um pouquinho mesmo, até que parece que o pessoal não fugiu tanto da sabatina quanto eu achei. Ah, como que faz para passar raiva, para parar de passar raiva com o site do INEP? Gente, ele. Bom, o negócio é que a internet está toda muito carregada, né? E ainda mais no último dia, o negócio é ter paciência. Ter paciência. Bota alguém para ficar junto com você, revezando, bota mais gente para ficar revezando. Se, se tiver mais alguém para te ajudar, porque senão você. Eu, esses dias para trás, estava ajudando, né, uma pessoa, um amigo meu, tentou 5 da manhã e já estava congestionado. É o último dia. Aí o que vai ter que acontecer? O pessoal vai tentar hoje, vai estar congestionado, então talvez eles tenham que adiar, né? Mas assim, não conte com isso, porque já aconteceu do site do INEP estar problemático e o pessoal contar que eles iam com a ideia de que eles iam adiar a inscrição do Enem e não adiaram, tá? Então, melhor. Então, você já sabe qual é essa programação de sexta-feira, então. É basicamente isso. Gente, então eu estou aqui com o nosso amigo Otacílio, que está aqui, né? É verdade. A inscrição eu já fiz. O que aconteceu foi que tiraram a foto das pessoas. O que você tem que fazer? Então, o Otacílio está aqui. Só que o Otacílio trouxe um amigo hoje. Esse amigo precisa de um nome. Ele não tem, já tem algumas sugestões, só que eu ainda não escolhi o nome dele, né? É verdade. Então hoje nós temos 2 dinossauros para me auxiliar na nossa sabatina.
Então, ah, ai, gente, animar vocês na sexta-feira, 7 horas da manhã, ué. É verdade. Ele se multiplicou. Vai ser a infestação dos dinossauros. Ai, então tá. Ô, meus queridos, eu não sei se vocês chegaram a ver no convitinho para a aula de hoje. Vocês viram a informação que eu coloquei lá? Quem viu, fala aí. Você vai perguntar primeiro e quem levantar a mão primeiro responde. Exatamente, né? Exatamente. Vou fazer. Então, essa periquita, essa sabatina vai ser um pouco diferente, né? Em vez de eu definir quem vai responder, eu vou fazer a pergunta e o primeiro negocinho de raise hand que tiver aí, de levantar a mão, vai ser a pessoa que vai responder, tá certo? Assim, você não se sente tão pressionado, né? Assim, em relação à sabatina. É, e, e a gente usa um artifício da tecnologia para aí, nosso favor, olha que legal, né? Porque na sala de aula é difícil, às vezes, todo mundo levanta a mão junto, mas aqui vai aparecer. O que apareceu é o que apareceu, né? O computador vai indicar quem levantou a mão primeiro. Não se esqueça de, quando você levantar a mão, eu vou falar o nome da pessoa que levantou a mão primeiro, né? Vai aparecer aí depois você deslevanta a mão, tá, gente? Todo mundo sabe onde que levanta a mão, né? Aqui no Reactions, aqui, ó, reações, né? Então tá, queridos, a gente está finalizando a primeira parte de realismo, né? Que é o realismo em si, certo? Porque agora a gente começa a falar de naturalismo, que muitos consideram que seja, na verdade, uma ramificação do próprio realismo, tá certo? Na maioria das vezes existe essa tendência de se colocar o naturalismo como um braço, um galho, uma ramificação do realismo. Até porque acontece no mesmo contexto. Então, é como se houvesse, na verdade, um grande movimento, que é o movimento do realismo, e dentro do realismo você tem uma ramificação que seria o naturalismo, onde está o cortiço, né? Sobre o qual a gente já vai começar a falar na semana que vem, certo? E onde está o bom crioulo, né? Que é o nosso próximo livro e que a gente vai começar a falar daqui a 2 semanas, né? Tá certo? Então, e que eu já falei que é um livro curtinho, então você já devia ter terminado de ler, porque agora você leu 6 contozinhos piquitititos, chance, né? Agora é o bom crioulo, tá certo? Ainda mais que essa semana não teve, né, supostamente não teve muita novidade para vocês, porque foi mais revisão, né, nas matérias. Então, cadê o bom crioulo? Cadê o bom crioulo? Tá? Tenta chegar na aula da semana que vem, que a gente vai começar a falar de naturalismo, já tendo lido o Bom Crioulo. Tá certo? O meu não tá aqui, isso não ia mostrar para vocês. Ele é super curtinho, né? É um romance, não é um conto, mas é um romance pequeno. Então dá para você, de boa, em uma semana você ler tranquilo, tranquilíssimo, tá bom? E é um livro lá de 1895, então você vai encontrá-lo, se caso você, né, não tenha comprado ainda, caso não tenha encomendado, caso você encontra PDF dele tranquilo na internet, sem maiores problemas, tá bom? O Bom Crioulo de Adolfo Caminha, tá certo? Lembrando que este também é um dos livros do Paz, tá certo? Os contos nossos aqui estão no Paz, o Bom Crioulo está no Paz. Então, o que nós estamos fazendo? Sempre lembrando isso. Nós estamos buscando antecipar essas análises das obras do Paz, né? Aproveitando do nosso conteúdo, que já era esse mesmo, mas tentando fazer o quê? Uma análise um pouco mais aprofundada do que aquela que acontece em uma semana antes do Paz, né? Para você ter uma chance real. É verdade? Essa análise que nós fizemos dos contos do Machado vai ser muito útil para vocês, vão ver. Tá certo? Beleza. Então, agora vamos ver, né? Bom, gente, finalizando essa questão
do realismo no Brasil, né? A partir da figura de Machado de Assis. Quando a gente for começar a falar de naturalismo, eu vou pegar um cara que está meio que na transição, ou pelo menos assim, a obra dele está meio que na transição do realismo para o naturalismo, que é o Raul Pompeia, né? Com uma outra obra super importante, que é o Periquito, o Ateneu, né? Imagina a obra super importante, o Periquito, né? É o Ateneu, né? Vai lá. É... E aí, então, a gente começa na semana que vem falando dele. Então, a gente finaliza aqui o trabalho com o Machado, né? Lembrando algumas das características principais do Machado. O Ateneu, eu li. Olha, chance. Lembrando aqui algumas características principais. Leu na quarentena, olha, chance. Algumas características básicas que diferenciam o Machado da grande maioria dos escritores do realismo, né? A saber, a sua finíssima e agudíssima ironia, certo? A maneira como ele trabalha o aprofundamento psicológico das personagens de uma forma que a literatura mundial tinha visto poucas vezes ainda. Como ele coloca a ironia dele a serviço do pessimismo dele em relação ao homem, porque o Machado não acredita na humanidade, certo? A maneira como ele vai utilizar, né, do comentário sobre a sociedade burguesa da época, né, a sociedade urbana carioca do final do século XIX, a maneira como ele vai mostrar aqueles costumes, mostrar aquele estilo de vida, mostrar aquela cidade, também como uma forma de falar sobre a própria natureza humana, certo? Uma natureza que ele, né, questiona demais, porque ele não acredita que o ser humano seja bom, certo? A maneira como ele vai construir as personagens femininas, certo? Que vão dentro da perspectiva realista, né? Que são personagens que vão para a perspectiva realista, você vai ter o questionamento do papel social feminino e da falta de liberdade e de autonomia da mulher naquela sociedade. Isso é típico do realismo, né? Que a gente pensa lá, vamos lembrar lá aí de Madame Bovary e etc, 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 né? Por isso, o adultério sempre mostrado, o adultério feminino sempre mostrado no realismo, principalmente na Europa, né, como uma coisa constante, né, como uma forma de simbolizar essa busca da mulher pela autonomia, pela liberdade e tudo mais. Beleza. Machado faz as coisas um pouco diferentes, né? Machado comenta os valores da sociedade de uma forma mais irônica e o adultério da mulher, né, não é tanto foco, mas sim o que a mulher, por trás, né, daquela postura de aceitação das regras sociais, das convenções sociais, o que aquela mulher tem de misterioso, o que aquela mulher tem de capaz, né, no que se refere a fazer aquilo que ela bem desejar sem que ninguém saiba. Né? E como ela, por trás da aparência da doçura e da obediência, pode, na verdade, ser manipuladora para conseguir aquilo que ela quer. Né? As chamadas mulheres machadianas, certo? Raul, você falou que não tem foco no adultério. Eu estou dizendo que não tem o mesmo foco no adultério que a gente tem, né? A gente não tem o mesmo foco no adultério que existe no realismo europeu, né? Porque no realismo europeu a gente viu praticamente as obras mais importantes, quase todas, têm o adultério feminino, certo? No Machado você tem adultério? Tem adultério masculino, feminino, mas o foco do Machado é mais amplo, tá certo? Ele não vai ficar muito focado nessa questão específica do adultério feminino, né? Depois bom, não vou falar do Ateneu agora não, senão embaralha as coisas aqui. Vai lá. Então, vamos lá. Então tá, meninos, vamos começar aqui então a fazer algumas perguntinhas, né?
nós analisamos 6 contos do Machado, né? Missa do Galo, A Cartomante, O Enfermeiro, Conto da Escola, Igreja do Diabo e Pai contra Mãe, certo? Cada um com características, né? Assim, vocês perceberam, né, em cada um deles, né? Era legal quando terminava de falar, sempre alguém se manifestava, nossa, que doido, cara, esse é um dos meus favoritos, que foda, talalá, 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 né? Mostrando, né, para vocês que têm aí hoje 16, 17 anos, o tanto que o Machado é realmente um gênio, né? Então, beleza. Então, vou começar a fazer a primeira perguntinha. Vai parecer aqueles programas de auditório que o povo tem que bater a mão rapidinho. Vai lá. Ok. Primeira pergunta, as 2 primeiras perguntas são sobre o conto Missa do Galo. Tá certo? Primeiro que a gente analisou. Tá. Deixa eu pegar aqui a lista de vocês. Segundo A e segundo B. Deixa eu botar aqui. Segundo bimestre. Ai, cadê minha régua? Oh, meu Deus, a minha régua ficou na minha pasta. Minha régua ficou lá no meu carro. Oh, sem a régua é sem graça, poxa. Sabatina. Sabatina Machado. Sabatina Machado. Sabatina Machado. Segundo A e segundo B. Chance. Quem falou uma coisa aqui? A gente não ia levantar a mão? Vai! É só para eu ter organizadinho aqui, ó. Entendeu? Porque na hora que você levantar a mão, eu vou te achar aqui para botar um ok ou um não ok para você. Vamos lá. Então tá. Primeira pergunta. Quero saber sobre o conto Missa do Galo. Gente, vocês vão ver assim, se você leu e se você prestou atenção nas aulas, você está com a memória boa, você vai acertar tudo, né? Porque eu não vou fazer perguntas analíticas, eu vou fazer perguntas sobre os contos, sobre a história dos contos, tá certo? Beleza. No conto Missa do Galo, nós temos o personagem Nogueira, né? O Nogueira, o jovem de 17 anos, né? Que na verdade conta a história, mas conta a história já mais maduro, certo? Conta em flashback a história de uma noite, de uma temporada que ele passou, na verdade, na casa do escrivão Menezes, que foi o anfitrião, o dono da casa onde ele ficou hospedado, certo? E particularmente de um episódio que aconteceu na noite da Missa do Galo, certo? Logo no começo do Periquito, do conto, você tem uma situação que é a seguinte: o Menezes ele vai sair, né? E aí o Nogueira insinua-se querendo sair também, né? Eu quero saber o seguinte: para onde que o Menezes fala? Gente, não, tem que esperar terminar, tem que esperar, abaixa a mão. Baixa a mão, só na hora que terminar de fazer a pergunta. Vai lá. Vai lá. Baixa essa mão aí. Vai lá. Na hora que terminar a pergunta, na hora que acabar a pergunta, o primeiro que aparecer com a mão levantada é essa pessoa, tá? Na hora que acabar a pergunta. Né? Então, eu quero saber o que. Peraí. Tá. Onde que o Menezes falava que ia e o que ele ia fazer de verdade? Nossa Senhora. Onde que eu olho? Isso. Reactions.
Onde que eu olho? Quem levantou a mão primeiro? Aqui. Tá. Peraí. Tá, primeiro a levantar a mão foi o João Antônio. Aparece aí para mim, João. Opa! É. Vai lá. Então, João, responde, por favor. O Menezes, ele sempre falava que ele ia pro teatro, só que essa ida ao teatro seria um encontro dele com a amante que ele tinha. Exatamente. Por isso que ele Inclusive, não é queria que fora de o Nogueira casa, fosse com ele. inclusive, né? Então, inclusive, o Nogueira fala, eu nunca fui ao teatro, tal, não sei o quê, deixa sugerido que gostaria de ir, e aí, né? Mas ele realmente continuava não indo ao teatro porque o Menezes não ia para o teatro, né? Exatamente. Ok, João, valeu. Vamos lá. Então, próxima pergunta. Ah, eu quero que vocês me falem. João, agora você não levanta a mão mais, não, tá? Já tem um ok aqui. Ah, Esse foi uma forma. não, tranquilo. Vai lá. Chance, como é que é agora? Tá. Ah, tá. Ainda sobre o capítulo, sobre o conto do Missa do Galo. É, tá. Qual era a. Tá. Como que era a reação da Conceição em relação a esse fato? Ela sabia do adultério? Tá. Peraí, gente, calma. Eu não acabei a pergunta. Espero eu terminar de falar. Vamos de novo. Qual era a relação, como é que era a relação da Conceição com essa ideia do adultério? Ela sabia do adultério? Ela falava a respeito disso? Ela não falava a respeito disso? Qual era a postura de Conceição acerca do adultério do marido? João Pedro Carvalho. Ela, tipo, ela sabia e tal Deixa eu achar do você que aqui, João Pedro acontecia. Carvalho. João Pedro Carvalho. Peraí, tem mais João, de um João Pedro Carvalho? Tem um punhado de João Pedro Carvalho. Você é do B, né? Sou do B, João Pedro Candido Beleza, Carvalho. ok. Fala, Ela, João. tipo assim, ela sabia já do adultério, só que ela não ficava falando sobre, ela agia como se soubesse de nada, mas ela sabia. Uhum. Tá. Alguém quer complementar? Já tá bom, tá, João Pedro? Mas alguém quer complementar? Ok, ok. Sim, Hã? eu quero. Peraí, calma. Não, João Pedro já tá de boa. Mas quem que falou sim, eu quero? Eu, Matheus. Ai, meu Deus. Matheus o quê, gente? Eu não tô Matheus, vendo vocês, não, gente. Peraí. Matheus Alves, do segundo B. Tem o Matheus Alves. Vai lá. Peraí, Matheus Segundo B. Alves. Oi, Matheus. Fala, Matheus. É, Tá. Complemente. além do fato de ela já desconfiar, basicamente, saber que ele tem uma amante, ela acreditava que isso poderia ser até algo normal para ele se distrair, algo do tipo. Algo como, tipo, um escapismo do relacionamento deles. Na verdade, ele achava que ela tinha direito. Ela meio que fala que achava que era até meio de direito dele, né, ter uma amante. Isso é um comentário muito irônico por parte do próprio Machado, né, gente? Essa ideia de que a mulher, ela não só tem que aceitar a humilhação do marido escancarar que tem, né, outra mulher, que tem amante e tudo mais, certo? Como ela, de alguma maneira, ela talvez para aliviar um pouco essa humilhação, ela acredita que aquilo não tenha nada de errado. Ou ela finge acreditar, ou ela tenta se convencer de que aquilo não tem nada de errado. Além de se posicionar aqui de uma forma em que ela aceita as regras do jogo social, nas quais os homens podem fazer o que bem entender e as mulheres têm que aceitar, né? Então, tem todo um comentário aqui sobre essa questão. Beleza. Tá. Terceira pergunta ainda sobre o Missa do Galo. Eu Espero preciso terminar de responder falar. ainda? Oi? Ou não? Eu preciso responder ainda ou tá de boa? Levantar a mão, no caso. Quem está falando, Matheus? Não, o João Pedro. João, você já foi? Tá ok já. Ah, ok, ok. Beleza.
É, é, então, oi, Raul, eu, Matheus, aos que respondi, sou do segundo B. Achei você já aqui já. Beleza. Ah, chance. Então, vamos... Peraí, eu estava falando? Tá, então, ainda sobre Missa do Galo, né? Beleza. Em Missa do Galo ainda, né, nós temos uma situação interessante quando logo depois que o Menezes vai para a casa da amante, pro teatro, né? E aí vai acontecer, né, aquela situação, né, que é a grande coisa do conto, que é exatamente quando o, o periquito, o Nogueira, né, vai ficar acordado, certo? Para ir para a missa do Galo. E aí, só que ele tinha combinado uma coisa, né? E vai acontecer uma outra coisa que vai, né, fazer com que ele não cumpra com o que ele tinha combinado, né? Ok. O que ele tinha combinado e o que aconteceu? João Pedro, você já respondeu, não pode responder mais não. Ana Clara. Oi. Ele tinha Oi. combinado de acordar o vizinho para ir na missa do Galo, só que ele ficou conversando. Peraí que eu não consegui ouvir, tá? Falhou o microfone. Fala de novo. Ele ficou combinado de acordar o vizinho na hora da missa do Galo. Só que ele perdeu a hora conversando com Conceição e quem acabou chamando ele foi o vizinho ao bater na porta. E aí, Não consegui ouvir o final. só que quem acabou acordando não, quem acabou chamando ele foi o vizinho na Porque hora que ele tinha saído conversando com a Conceição. Tá. Qual Ana Clara que você é, meu amor? Ana Clara Rezende, do segundo B. Ana Clara Rezende. Ah, tá. Ana Clara com dois N's, né? Uhum. Isso. Ana Clara Rezende, segundo B. Beleza. Ok, sim. Né? Ele tinha ficado de chamar o vizinho para eles irem juntos à missa do Galo, só que vai acontecer todo aquele jogo, aquela sedução implícita, né? Quando Conceição chega e parece uma outra mulher na sala, na penumbra, enquanto ele está ali lendo, né, Gente, eu não fiz pergunta nenhuma, não levanta a mão agora. Ah, não, vocês estão abaixando a mão, né? Baixa a mão aí, o pessoal que levantou. Vai lá. E aí você vai ter essa situação em que o Nogueira vai se ver ali enfeitiçado, hipnotizado por aquela figura, né, que surge à meia luz, na penumbra, né, na casa, né, silenciosa, porque as pessoas já estão dormindo, e que se demonstra uma mulher completamente diferente, né, muito mais interessante, muito menos comum do que aquela que circulava tão pacífica, tão boa e tão comum durante o dia pela casa, né? Gente, esse conto ele é uma grande homenagem, né? Ou uma grande uma grande análise do que o Machado faz sobre a natureza da feminilidade, né? E principalmente sobre como a mulher é a mulher ela é muito mais cheia de ferramentas, de estratégias, de possibilidades e de inteligência, né, do que supostamente aquela sociedade tosca da época poderia imaginar, né? Beleza. Então tá. Ok, o próximo aqui que eu vou chamar agora, não, vou chamar não. O próximo conto que eu vou comentar é exatamente A Cartomante. Certo. A Cartomante. Beleza. Tá. Eu quero saber o seguinte.
Chance, vai lá. A cartomante. Quando o conto começa, nós temos uma situação entre o personagem que é o Camilo, né? E a Rita, certo? O que a Rita fez e qual é a reação do Camilo? Vai, Rogério. Rogério está no segundo A, né? Vai lá. Tá dando pra escutar? Tá. Eles tiveram uma discussão porque a Rita foi na cartomante pra ver se ele ia esquecer ela. Uhum. E tá, beleza. Aí ela foi a cartomante, né? Porque ela estava com medo dele esquecê-la e aquela coisa toda, tal. E qual que é a reação do Camilo em relação a isso? O que ele acha Ele não disso? era crente na cartomante, pelo. Uhum. Ele não acredita em nada, na verdade, de acordo com Sim. ele, né? Uhum. Mas ele acha. Inclusive, esse é um momento interessante, meninos, porque como ele gosta da Rita, ele ama a Rita, e ele acha esse negócio de cartomante uma grande bobagem, ele fica ele não quer ele não quer ridicularizar a Rita por ela ter ido na cartomante, mas ao mesmo tempo ele acha, né? Então ele fica meio condescendente, aquela coisa, tipo assim, meio criticando ela, mas não sendo muito crítico, para não ficar, para ela não ficar chateada, certo? Então ele mistura ali um pouco eu não acredito nisso, com um pouco de, nossa, essa mulher fica acreditando nessas bobagens, mas um pouco de cuidado para ela não ficar chateada também, né? Beleza. Ok. Tá. Ok. Gente, espere eu terminar de falar, tá? Tem gente que tá levantando a mão até antes aí, eu não tô considerando, porque como eu levantou a mão antes de eu falar, antes de eu terminar de falar. Vamos lá. Beleza. Só que existe, né, dentro dessa situação da cartomante, né, dentro a história da Rita, né, ter ido à cartomante, perguntando se algum dia o Camilo, se o Camilo tinha esquecido ou estava esquecendo, ou, enfim, né, se a amava e etc., né? Existe uma peculiaridade nessa, né? Porque quando a gente ouve essa historinha, a gente pensa, que lindo, o casalzinho de namoradinhos, apaixonados, tudo mais. Só que a situação não é exatamente assim. Não terminei, baixa não. Só que a situação não é bem assim, né? Qual é a real situação entre Camilo, Rita e o... Não terminei, gente! Não terminei. Oh, meu Deus do céu. Qual é a verdadeira situação entre Camilo, Rita e Vilela? Perícole. A situação. Tá baixo, Perícole. Peraí. Melhorou agora? Tá baixo, mas tá dando para ouvir. É porque meu microfone é meio baixo, desculpa. A situação é que a Rita é casada com o Vilela. O Vilela é melhor amigo do Camilo. E o Camilo e a Rita, então, por isso, são amantes. E o Vilela não sabe. Exato. Beleza. Gente, quem que falou antes foi o Periquito, como é que chama? O Rogério, né? Foi. Antes do Perículo foi o Rogério? Foi. Felipe Pericoli. Beleza. Tá. Deixa eu fazer uma mais difícil para não ter 20 pessoas de uma vez. Vamos lá. Essa aula termina em 5 minutos. Que chatice. Já? Obrigado, Everton. Então tá, vamos lá. Beleza.
Tá, não tem jeito de fazer mais difícil que isso. É muito fácil. Na verdade, porque a narrativa, né? Se você lembra da história, você vai se lembrar. Minha pergunta é: uma coisa vai motivar o Camilo a ir até. Tá, primeiro, qual que vai ser a postura do Camilo em relação ao Vilela? Né? Qual vai ser a postura do Camilo em relação ao Vilela quando o Camilo começa a desenvolver essa relação com a Rita? Qual vai ser a postura do Camilo em relação ao Vilela? E o que vai mudar essa situação, né? Depois que acontece uma coisa. Então, a primeira coisa. Calma. Como fica, né? Qual a reação, né, do Camilo em relação ao Vilela depois que o Camilo vira amante da Rita, certo? E então ele vai ter uma postura com o Vilela, né? E depois eu quero saber, e assim, o que vai fazer o Camilo mudar? Depois eu respondo. E o que? Não terminei, gente. Não pergunta antes de eu terminar. E não faz pergunta no chat agora, não. Repetindo. Qual é a postura do Camilo em relação ao Vilela, a partir do momento em que o Camilo vira amante da Rita, certo? E o que vai modificar essa postura do Camilo em relação ao Vilela? Vai! Giovana Fernandes. Tá dando para escutar? Sim. O Camilo, quando ele começa a ficar com a Rita, ele vai se afastar do Vilela. Só que aí o Vilela vai enviar uma carta para ele, que vai estar toda tremida, e aí ele vai querer se encontrar com o Vilela. Muito fácil, né, gente? Ah, não. Fácil, mas... Nossa, acho que quinta-feira que vem eu vou fazer mais umas perguntinhas, né, não? Só que eu acho que eu vou fazer umas perguntinhas mais cabulosas. Mas tá de boa assim já, tá de boa assim já. Já tá bom assim. Não, é para mais gente ter ok, uai. Não, tem pouca gente aqui. Eu só fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Só tem 7 oks aqui, ó. Talvez eu vá fazer. Acho que eu vou fazer, viu, gente? Vou fazer mais umas 5 perguntinhas na próxima aula, na quinta-feira, tá? E aí, a Júlia, eu sou lenta hoje de ação. Então, vou fazer mais umas 5 perguntinhas na próxima aula, até porque eu geralmente faço umas 15 perguntas em cada sala. E aqui são as 2 salas juntas, apesar de não estar todo mundo, né? Mas é para, né, todo mundo aqui, né? As 2 salas. Então, tá. Pediram para que eu ver se eu consigo disponibilizar as notas do primeiro bimestre. Tá, eu vou ver se eu faço o seguinte. Vou ver como é que eu faço. Eu vou ver como é que eu faço, porque a planilha já está na secretaria. Tá certo? E aí eu tenho que ver. Tá, eu vou ver como é que eu faço e aí aviso para vocês. Tá bom? Queridos, beijão, abração, bom final de semana. Abre o microfone para falar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau. Como é que ele vai chamar? Não, esse aqui é o Otacílio. Tchau, Raul. Como é que ele vai chamar? Otacílio Vermelho. Otacílio puto. O Otacílio é o verde. Parápio. Como? Puto é ótimo, define uma nação no momento. Como é que chama? Otacílio comunista. Otacílio comunista. Otacílio comunista. O pessoal já colocaram Altino para ele. Já colocaram Altino. Né? Já colocaram... Essa aí tem que ser fêmea.
Ah, pode ser fêmea. Até porque, né, acho que não tem muito jeito de você diferenciar um dinossauro macho de um dinossauro fêmea, né? Então a gente pode colocar que isso aqui é fêmea. É verdade. É a Josefina. Josefina é bom. Gertrudes também é bom, né? Eu gostei de Josefina. Tá, vamos pensando aqui. Então isso aqui vai ser fêmea. Florentina. Eu sou fêmea. Então, tchau, meninos. Vai embora. Tchau. 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 Alô, Rausada. Falou.